Amados, a paz do Senhor Jesus. Amém. É um prazer tê-los aqui conosco nesta noite. Vocês podem se assentar. Há cerca de 2 meses, após ministrar a escola dominical, o meu pastor foi até a mim e me entregou uma incumbência. Para mim era a incumbência mais difícil, porque ele primeiro expressou o desejo que ele tinha em seu coração de estar realizando esta festa hoje, esta celebração. E ele falou, me perguntou: Creuza, o que você acha? Eu falei assim: legal. Mas legal, né? Legal assim, sem muita ênfase de legal. Mas logo depois veio a bomba na minha cabeça. Ele falou assim: que tal você levar a mensagem? Mas ele não me deu alternativa. Ele disse para mim assim: eu gostaria que você reproduzisse a mensagem que você ouviu do missionário Carlos Colombo. Pastor, amados, essa mensagem é impossível de reproduzir. Porque naquele dia, o que se viu foi a glória de Deus descer e invadir todo o recinto. Eu gostaria de ler com vocês o Evangelho de João, capítulo 11, 49 e 52, e depois o verso 17, 13 a 23. Nós estaremos lendo no... Ok? A gente está projetando que fica mais fácil para vocês acompanharem. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote, naquele ano advertiu-os, dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente por aquela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Capítulo 17, verso 15 ao 23. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados pela verdade. Não rogo somente por este, mas por todos, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da tua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu também. Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhe tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e o amaste, como também amaste a mim. Bom, queridos, nós acabamos de falar aqui que tínhamos uma incumbência de estar falando acerca da mensagem que nós ouvimos quando a igreja foi organizada. Eu falei para vocês que é uma incumbência difícil. Mas para entender um pouco a história, precisamos de relatar algumas coisas. Eu era uma adolescente. Havia acabado de completar 14 anos. E
eu era membro da Igreja Batista de Jaburuna. O pastor era o pastor Francisco Ambrósio. Graciano Moreto, pastor Francisco Ambrósio era o anterior. O pastor Graciano Moreto. E naquela noite, a gente tem que falar, não do dia 23, mas 10 dias anteriores. Porque a primeira noite que nós ouvimos pregar era um domingo. O templo estava lotado. E o pastor anunciou que estaria pregando um missionário. Como é comum nas igrejas tradicionais e nas igrejas batistas, esperávamos que a mensagem fosse uma mensagem evangelística. Nós estamos sempre vendo, os domingos era aquele culto de mensagem evangelística, era apelo, e a gente esperava por isso. Eu falei assim, eu vou ouvir agora uma pessoa diferente pregar. Assumiu o púlpito um ancião. Tinha mais de 70 anos. O nome já foi citado aqui, chamava-se Carlos Colom. E ele começou a pregar. E ele começou a falar de uma forma que eu nunca tinha visto. Aquele homem, naquele momento, não era mais um ancião. Era um homem que manejava as Sagradas Escrituras com tanta habilidade que me impressionava. Ele pregava em espanhol e o pastor Graciano era o tradutor. E ele citava os textos e nós na plateia abríamos a Bíblia, levantávamos e lia. O que me impressionava é que ele não tinha um papel na mão. Se eu não fizer um esquema do que eu vou falar, eu me perco. Aquele homem com aquela idade, ele tinha tudo na cabeça. E a mensagem que a gente ouviu, que pensávamos que na minha cabeça de menina, vai ser uma mensagem evangelista, vai falar de Jesus, que bom, falar de Jesus. Mas não foi aquilo que aconteceu. A mensagem que ouvíamos dizia acerca de Cristo e sua igreja. Versava sobre o corpo de Cristo. Mas a mensagem era entregue com tal autoridade espiritual que eu não conseguia me conter. Eu nasci num lar evangélico. Desde a minha tenridade, eu frequentei escolas dominicais e estudo bíblico pelas mãos do meu pai. Aos 12 anos, eu desci as águas do batismo pelas mãos do pastor Francisco Ambrósio, pastor da primeira igreja batista de Aimorés, minha cidade natal. Então eu estava acostumada a ver pregação. Aquela eu nunca tinha visto. Eu nunca tinha visto em toda a minha vida alguém pregar com tanta autoridade. Quem era Carlos Colom? Esse senhor? Como posso falar dele? Para falar dele, eu tenho que dizer-lhes que ele era um homem de Deus, cheio do Espírito Santo. Era um porto-riquenho, naturalizado, norte-americano. Era um homem culto, extremamente culto. Falava vários idiomas. Ele era viúvo. Tinha perdido sua esposa e a única filha. Era uma pessoa que tinha posses nos Estados Unidos, mas que largou tudo por amor ao Evangelho. Foi esse homem que nós vimos pregar. E ele começou a pregar. Ele pregou naquele domingo, aquele primeiro domingo. Pregou na semana e aí virou uma série de conferências. A gente costumava muito ter série de conferências. Virou uma série de conferências. Ele pregou no próximo domingo,
pregando. E eu quero chamar a atenção de vocês no seguinte, que cada vez que aquele homem pregava, mais impactava a igreja. E o templo enchia em pleno semana. Eu acho que as pessoas ficavam curiosas para ver quem é esse homem, que negócio é esse que esse homem está pregando aí? Né? E um falava para o outro e enchia o templo. Bom, ele pregou durante aquela semana do primeiro domingo, no próximo domingo, e era quarta-feira, dia 23 de agosto de 1967. Também o templo estava cheio. E aquele homem pregou com a autoridade de sempre. E no final da sua fala, ele faz uma pergunta. Quem dentre os presentes queria ser acrescentado à igreja de Deus? Não como uma mera denominação, mas como corpo de Cristo. Naquele momento, fez-se uma fila. O pastor Graciano Moreto, que era o pastor local, encabeçava a fila. Tinha umas 40 pessoas, em torno de 40 pessoas. Naquela fila, estava eu e o meu velho pai, José Antônio. E nós fomos acrescentados à igreja. E aqui, como testemunha também deste momento, o Senhor tem conservado, graças a Deus, o irmão João Ferreira Lima, que todos conhecem como João Toledo, que regeu o grupo que vocês viram aqui. Bom, amados, essa é o início da nossa história. Agora vamos para os textos que lemos. Nós lemos nos textos que lemos, o primeiro texto que nós lemos, nós falamos acerca de Caifás, dá uma profecia de Caifás. Mas é preciso retrocedermos para poder entender o que está acontecendo aqui. Jesus havia ressuscitado a Lázaro. E as pessoas, e diz as Sagradas Escrituras, que muitos creram nele. E fizeram, arquitetaram um plano para matá-lo, prender e matar Jesus. E este plano partia, diz a Bíblia, dos principais dos sacerdotes, dos fariseus e do sinédrio. E eles estavam reunidos, é aqui que entra o verso que nós lemos. Eles estavam reunidos, discutindo como prenderia Jesus. Caifás, o texto diz, sumo sacerdote naquele ano. Presta atenção que os textos, ele sempre vai voltar e vai frisar que é naquele ano. Ou seja, o ano que morreu Jesus. Diz que ele falou o seguinte, imagina o Caifás no meio daquela reunião, e ele levanta e diz, vós nada sabeis. Vós nada sabeis. Nem considerais que convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação. O sacerdote, o sacerdote, ele tinha por objetivo ser o porta-voz de Deus ao povo. E agora era o porta-voz de Deus que levantava. Apesar de Caifás estar lá no julgamento de Jesus. E ele falava, olha, vós nada sabeis. Mas o importante é o que o evangelista João diz. A interpretação da profecia, do que Caifás havia falado, do sumo sacerdote havia falado. João, ele diz o seguinte, ele é enfático. Ele não disse isso de si mesmo. Mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou. Aleluia. E qual era a
profecia de Caifás, que agora João vai falar, ora, ele não disse isso desse mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, ainda ele vai falar pela nação judaica. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Esta era a profecia. É bom que prestamos atenção no que o texto diz. O verso que nós lemos aqui. Não somente pela nação, mas para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Bom, amados, quero chamar a atenção para esse contexto de corpo. Em alguns também traduzido como povo. É uma palavra forte dentro da igreja. Paulo, ele trabalha bem esse contexto de corpo de Cristo. E filhos de Deus, para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Glória a Deus. João, 1 verso 11 diz o seguinte: veio para o que eram seus, e os seus não o receberam. Aleluia. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos seus filhos, a saber o que crerem, aos que crerem em seu nome, de serem feitos filhos de Deus. A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você já recebeu Jesus? Você aceitou Jesus como seu Salvador? Jesus é o seu Senhor. A Bíblia diz que somos filhos de Deus. Não somos apenas criatura de Deus, mas somos filhos de Deus. E na profecia de Caifás ele diz para reunir em um só corpo os filhos de Deus dispersos. Ele não diz as criaturas de Deus. Ele diz os filhos de Deus. Iremos agora para o segundo texto que lemos. Jesus, antes de retornar à sua glória, ele faz uma oração. Nós bem conhecemos essa oração. Alguns dizem que essa oração, Jesus orou pelos discípulos, põe o nome, ou alguns chamam de a oração sacerdotal de Cristo. Agora era Jesus o sumo sacerdote, conforme bem coloca o escritor aos Hebreus, que era o porta-voz de Deus para o povo. Não era mais Caifás. Os discípulos estavam diante do Senhor Jesus. E Jesus, ele começa a orar. E ele vai dizer na sua oração: Pai, é chegado a minha hora. Ou seja, a hora da sua morte. Aleluia. Porque Jesus ele haveria de morrer, foi para isso que ele veio. E ele vai falar: olha Pai, ele vai rogar por nós. E ele vai pedir a proteção para nós. E ele vai falar: ó Pai, pedir proteção. Protege os filhos que me destes. Eles eram seus, mas tu destes a mim, tu confiastes a mim. Agora Jesus, ele vai orar. E ao orar, foi o versículo que nós lemos, ele começa: não peço que o tires do mundo, mas que os guarde do mal.
E o Senhor, ele vai orando, e ele vai falando, e ele diz: olha, Pai, eu não sou do mundo como eles não são, como eu também não sou. Eles não são do mundo como eu também não sou. E ele, na sua oração, ele vai dizer: santifica-o na verdade. Pediu para que fôssemos santificados. A tua palavra é a verdade. E ele vai na sua oração e o verso 18 é tremendo, porque ele diz assim: assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Antes de Jesus subir aos céus, ele nos deu uma incumbência, e essa incumbência nos enviou. E às vezes nós citamos de cor o texto, né? E de por todo mundo pregai o evangelho a toda criatura. Já virou um chavão. Mas preste atenção que Jesus também, ele vai falar no verso 18: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. E ele sempre vai enfatizar a verdade, a palavra verdade. Jesus vai sempre enfatizar. Quero chamar-lhes a atenção para o verso 20. Atingiu a mim e a você. Ele diz: não rogo somente por este, mas por aqueles que vierem a crer em mim pela tua palavra, por intermédio da tua palavra. Eu e você estavam nos planos do Senhor Jesus. Estávamos nos planos do Senhor Jesus. E Ele orou por mim e por você. Oh, que somos privilegiados. Jesus orou por mim, Jesus orou por você. Que privilégio temos. Mas para que Ele orou? É o verso 18 que nós lemos. Para nos enviar. Para isso que Ele orou. Ele orou para nos enviar. Mas aí o verso 21, quando ele fala: não rogo somente por esse, ou seja, pelos discípulos, mas por todos quantos vieram a crer em mim. Sabe para quê? É o verso 21. A fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Também seja ele em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Para aqueles que acham que o que Jesus orou é lá no céu. Lá no céu não vai precisar do mundo crer, não. Para que o mundo creia que tu me enviaste. E ele vai, a fim de que todos sejam um, como tu és, ó Pai, em mim e eu em ti. Ele disse: eu e o Pai somos um, para que o mundo creia que tu me enviaste. E ele vai falar: Pai, eu lhe tenho transmitido a minha glória, que me tens dado, para que sejam um, como nós. Eu e o Pai somos um. Aleluia. Olha o que Jesus orou e o que Jesus rogava ao Pai. Algo de tremendo. Eu neles e tu em mim. Aí esse verso 23 é tremendo, porque Jesus, ele ora pela perfeição da unidade. Sabe por que vivemos nessa confusão?
Porque não oramos para que o Senhor nos aperfeiçoe na unidade. E ele, o verso diz, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Aleluia. Para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Queridos, esse texto, ele é tremendo, mas ele só será a oração sacerdotal de Jesus. Se eu e você continuarmos onde estamos, sabe por quê? Porque unidade inclui amor e misericórdia. Inclui amor e misericórdia. Essas duas palavras, não, elas são intrínsecas uma na outra. Quero lhes dizer que amor e misericórdia não se exerce clausurado dentro de um templo. Amor e misericórdia, ela tem que ser mostrado. E às vezes nós não conseguimos mostrar isso, mostrar amor e misericórdia. Eu me clausuro dentro do templo confortavelmente e não quero saber o que está acontecendo lá fora. Esse mundo está muito violento, não dá para sair por aí. Quero chamar a atenção de vocês que Jesus orou para que o mundo conheça que tu me enviaste. O mundo não vai conhecer se continuarmos como estamos, a ficar nos nossos lugares sem fazer nada, querendo que as pessoas que venham, se eles quiserem, eles que venham à igreja. Eu sou salvo, às vezes batemos no peito, eu sou salvo por Jesus. E o mundo? O mundo que se lasque. Não foi para isso que Jesus orou. Ele orou e nos enviou. Ele orou e nos enviou. Eu dou glória a Deus, irmãos, porque no meio desse tumulto todo que estamos vivendo, de vez em quando eu vejo pessoas que se doam, pessoas que exercem misericórdia. Às vezes, para exercer misericórdia, eu acho que eu tenho que fazer uma coisa mirabolante. Eu tenho que montar uma ONG. Eu tenho que fazer uma estrutura enorme. E não fazemos nada. Quero pedir licença para dar 2 exemplos que tenho presenciado nesses últimos tempos de nossas igrejas, de duas de nossas igrejas. Não vou falar aqui para engrandecer nenhum dos seus organizadores, mas para que você, Deus, desperte no seu coração o exercício da misericórdia. É para isso que vou testemunhar. Por isso eu peço licença às pessoas. O primeiro exemplo que eu vou dar está na igreja de Campo Grande. É uma igreja relativamente nova, num bairro carente, altamente carente e violento. Mas desde que chegaram o pastor Maurício e a pastora Rudite chegaram ali, eles fazem um trabalho com crianças. Um trabalho tremendo. Ele busca as crianças no seu carro, leva de volta. Mas agora eles estão fazendo mais. Ele e sua equipe, eles estão dando aula de reforço escolar. E eu fui lá há poucos dias e
Ele tinha montado, mostrando a sala que ele tinha colocado, com as cadeiras. E a irmã falou assim: as crianças já tiveram aula aqui hoje. Aleluia. Quero dizer às irmãs, tem alguma delas aqui, o seu sábado, os seus dias que você investe, porque isso é investir naquelas crianças. Ninguém pode te recompensar. Somente Deus o Pai pode ver essas atitudes, porque a educação, pastor Maurício, a educação transforma. E são através daquelas crianças que os pais virão. Aquelas crianças que muitas delas que estão sendo educadas não só secularmente, mas no evangelho, porque as irmãs também ministram. Eu já assisti trabalho lá de criança no dia de missões e fiquei impressionada. Aquelas, Deus pode usar de misericórdia e vocês não as perderem para o tráfico. Nem mesmo uma bala que eu não sei de onde saiu, que atingiu a porta do carro do pastor Maurício, cheio de criança. Deus desviou para a coluna e não atingiu ninguém. Não os parou. Dou glória a Deus por isso. Então, se você sente desejo no seu coração de contribuir com esse trabalho, ele não está me pedindo nada não. Nem sabia que eu ia falar isso. Mas eu senti o desejo de falar. Doe material de escolar. Doe lanche. Muitas daquelas crianças vão para ali e não comeram nada. Porque não tem o que comer. São essas ações pequenas que transformam vidas. Isto é evangelho. Isto é o evangelho que Jesus mandou pregar. Isto é unidade. É querer resgatar pessoas, é nos unirmos. Então, irmão, una-se ao seu irmão. Nós não somos competidores. Nós viemos para pregar o evangelho, para resgatar vidas. O outro exemplo que gostaria de dar está no nosso meio. Sei que muitos de vocês, membros, não sabem, porque eu nunca ouvi falar no púlpito. Você sabia que o seu pastor, todos os dias, independente se está calor, independente se está frio, independente se está chovendo, ele, muitas vezes com a sua esposa e com o seu filhinho pequeno, sai com uma caixa térmica, com as marmitas, com alimento, para dar a moradores de rua. Deus tem nos abençoado neste lugar. E abençoada a família do nosso irmão, de um dos nossos irmãos aqui, o irmão Toledo. Abençoado os seus filhos, seus netos. Eles dão os alimentos. Mas o trabalho grande de estar distribuindo é do nosso pastor. E sabe, um dia, essa semana ele conversando comigo, ele falou que ele encosta o carro, não dá tempo nem de sair, porque eles vêm. Sabe por quê? Porque tem fome. No bem-vindo de Jesus, quando ele separará a sua esquerda e a sua direita, quando ele disser bem-vindo, ele conta uma parábola, ele fala: vinde bendito de meu Pai, recebei por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Todo mundo quer herança, não quer? Eu quero o reino por herança. Mas Jesus disse:
Olha, tive fome e me deste de comer. Tive nu e me vestiste. Tive enfermo e foste visitar-me. Eu estava preso e foste ver-me. Os discípulos vão falar assim: mas Senhor, quando te vimos nu, quando te vimos com sede, com fome, nós estamos junto com o Senhor. E ele vai dizer: quando fizerdes a um desses meus pequeninos, a mim me fizeste. A palavra do Senhor está cheia, permeada de ações que devemos tomar. Só que muitas vezes nós só pregamos, nós somos pregadores de púlpito e não fazemos nada, não queremos nada. Irmãos, são a unidade das nossas nações, das nossas ações, que fará com que o mundo creia. São as nossas ações. Não tem como crer se não verem os frutos. Jesus falou: pelos frutos os conhecereis. Gostaria de citar Lucas 14, 21, 23. Jesus, ele conta uma parábola. E ele fala que um certo homem preparou um grande banquete e tinha convidados importantes. E ele manda o servo, a mesa preparada, ele manda o servo ir. Ó, a mesa já está posta. Mas algo de estranho acontece. Todos começam a dar desculpa. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: acabo de me casar. Não pude, por isso eu não posso ir. Quais são as desculpas que estamos dando? Quais as desculpas que estamos dando? Porque quando o seu criado volta ao Senhor, o criado volta ao Senhor e dá aquela notícia, diz que ele fica irritado. E ele fala, diz que ficou irado, e ele disse ao seu servo: vai rapidamente para as ruas, os becos da cidade, e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos para sentar na mesa do rei, na mesa do Senhor. Não nos mandou fazer acepção de pessoas. Não nos mandou ir a quem que nós deveríamos ir. Nos mandou ir. É isso que Jesus fez conosco, ele nos manda ir. Mas o servo vai e volta com a notícia: ó, meu Senhor, eu fiz tudo isso. Trouxe os mancos, os aleijados, mas ainda há lugar na mesa. Ainda há lugar. Aleluia. O servo cumpriu a ordem, mas ainda havia aquela ordem dada, ainda havia lugar vazio. Ele dá outra ordem: agora vá pelos caminhos e valados, obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Queridos, ainda há lugar à mesa do rei. Ainda há lugar à mesa do Senhor. E ele nos mandou ir. Jesus não nos manda competir. Jesus nos manda buscar. Não somos competidores de
Não podemos ser neste lugar. A Igreja de Deus da Profecia não é competidora e não pode nunca ser. Não é competidora dos nossos irmãos batistas, que fazem obras tremendas, dos nossos irmãos presbiterianos, metodistas, dos nossos irmãos da Assembleia de Deus. Mas às vezes nos enclausuramos dentro de nós mesmos e não ajudamos. Não nos ajudamos. Mas isso acontece dentro das nossas próprias congregações. Quantas vezes eu vi pastores que fazem trabalhos maravilhosos, trabalhos tremendos, mas que quando vem outro, ele simplesmente deixa no esquecimento. Sabe por quê? Porque não partiu a ideia da cabeça dele. Oxalá que quem for substituir o pastor Maurício e o pastor Ramon continue a fazer a obra, porque é isso que Deus quer de nós. Deus não nos quer competindo, Ele nos manda buscar. Gostaria de colocar 3 pontos importantes para a nossa reflexão. O primeiro está em 1 Coríntios 1, verso 10. Unidade de doutrina. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis toda a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. O Evangelho de Cristo, quero lhe dizer que o Evangelho de Cristo é simples e claro. Amém. Nós é que fazemos confusão. E Paulo aqui, ele adverte os coríntios dizendo, olha, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele repete o que Jesus falou lá. Eu quero que vocês falem a mesma coisa, que vocês se unem. Vocês estão brigando entre vocês. É assim que nós estamos fazendo. É brigando, é competindo. E os cristãos estão fazendo isso. Nós somos competidores. Competimos entre Assembleia, entre batistas, entre presbiterianos, Igreja de Deus da Profecia. Somos competidores. Jesus não nos chamou para ser competidores. Jesus nos chamou para buscar. E é isso que devemos fazer. O Evangelho de Cristo não pode estar reduzido às minhas interpretações, às suas interpretações. Ele é claro. As divisões existentes entre nós servem de chacota ao nome de Jesus. Para que eu vou ficar crente? Ainda fala assim, ficar crente. Esses crentes só vivem brigando, se estranhando. Jesus nos chamou para nos unirmos, para que o mundo visse e não fizesse chacota com o seu nome, mas é chacota que está sendo feito. Quando fazemos isso, é como estivéssemos levando novamente o nosso Mestre Jesus na cruz. Paulo, ele fala isso. É como se estivéssemos levando a vergonha e o desprezo. Falar a mesma coisa é deixarmos os nossos dogmas de lado, as convicções que fazemos, e ter em mente, a mente voltada para o único objetivo, Jesus Cristo. Isto é unidade de doutrina. É essa pregação do apóstolo Paulo. E ela está em consonância com a oração de Jesus. O segundo ponto que quero lhe falar. Unidade de propósito. Esse versículo já foi citado aqui hoje. O profeta Amós 3, verso 3, ele faz uma pergunta interessante. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo?
Andarão dois juntos? Se discordarem? Se não anda junto, nem um fechar a cara para o outro, quanto mais se unir. Em torno do propósito de Jesus, em torno do que ele falou. Irmãos, onde se perdeu a unidade dos cristãos nos dias de hoje? Acordo é uma expressão que indica concordância de uma ou mais pessoas. Acordo é isso. Acordo é concordar. Se eu não consigo concordar com a pregação do evangelho, não consigo me unir ao meu irmão para pregar o evangelho, para fazer aquilo que Jesus mandou fazer, para buscar, para exercer misericórdia, como que o mundo vai conhecer? Onde se perdeu a unidade dos cristãos? O evangelho não nos leva a outro propósito que não passe pela cruz de Cristo. Também já ouvimos isso aqui. O evangelho passa pela cruz de Cristo. E quando ele orou por os seus discípulos, ele disse: Pai, a minha hora é chegada. Não podemos pregar outro evangelho. É a profecia de Caifás, que Jesus haveria de morrer, não só pela nação judaica, mas para reunir em um só corpo os filhos de Deus dispersos. Unidade de governo. Diz o seguinte, João 10,16, Jesus fala o seguinte: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Quem é o seu pastor? Ele disse: eu sou o bom pastor. Jesus disse: o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Ele deu a vida por nós. Então por que vivemos nessa confusão toda? Se o nosso governante é um só. E ele disse: ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um só pastor. Tem gente que pensa que isso aqui é profecia escatológica. Mas não é não. Jesus nos mandou fazer. Quero me reportar a Atos dos Apóstolos, Atos 2, 46, 47. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partia o pão de casa em casa e tomava suas refeições com alegria e singeleza de coração. Presta atenção, com alegria. Às vezes nós queremos fazer a obra do Senhor de cara fechada, com uma vontade, como se fosse uma obrigação. Mas diz que os nossos irmãos da igreja primitiva, eles faziam com alegria e com singeleza de coração, com simplicidade. Singeleza é simplicidade. Nós queremos coisas suntuosas. E o simples, Deus se agrada do simples. São nas pequenas coisas. Eu costumo dizer que quando você, e tem experiência disso, quando você se dispõe a trabalhar, Deus manda ajuda. Deus vai, sei que tem mandado ajuda até agora, pastor Maurício, para você. Vai mandar. Aqui, os irmãos que, principalmente os varões, né, os homens, porque o pastor, ele entra em lugares terríveis. Um dia desse, ele falou que ele parou antes de um tiroteio. E alguém disse para ele assim: não se preocupa não, pastor. 9h30, 22 horas, ele está saindo daqui. Vem ajudar seu pastor. Vem ajudá-lo. Sabe por quê? Porque ele tem compromissos ministeriais.
E o dia que ele não puder, você pode fazer isso. Sabe o que aquelas pessoas, elas ficam esperando? Nós temos que fazer o trabalho. E era isso que os irmãos faziam. E louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Como é que nós vamos contar com a simpatia do mundo? É fazendo igual a eles? Ou sendo diferente? Mostrando amor, mostrando misericórdia. Enquanto isso, acrescentava o Senhor. Dia a dia, os que iam sendo salvos. É o Senhor que acrescenta, não sou eu não. Não é minha pregação de público que vai comover vocês, não. É o Senhor que acrescenta. Mas eu tenho que fazer. Eu tenho que me dispor a fazer. Para que o mundo conheça. É essa a nossa missão. É para isso que Jesus nos mandou. E às vezes nós achamos que Jesus nos mandou para ir pregar na África. Todo brasileiro gosta de falar que vai pregar na África. E estamos rodeados de pessoas precisando de Jesus, precisando ser resgatadas. Não seja competidor com seu irmão. Ajude o seu irmão. Se ele estiver fazendo um bom trabalho, você diga para ele: meu irmão, eu aqui estou para te ajudar. Isaías 41, verso 6, tem um texto muito interessante. Um ao outro ajudou, e o seu companheiro disse: "Sê forte, meu pastor, sê forte." Porque aqui você tem, quero dizer de púlpito, você tem uma companheira para te dar a mão. Um ao outro ajudou. Dê a mão ao seu irmão. Ajude-o a fazer o trabalho. Porque se é isso que Jesus quer de nós. Finalmente queremos apresentar para vocês a nossa missão como Igreja de Deus da Profecia. A nossa missão é: a Igreja de Deus da Profecia tem a missão de testemunhar de Cristo e sua verdade e expandir o Evangelho em toda a sua plenitude e poder. Presta atenção, em toda a plenitude e poder. Essa expansão do Evangelho na plenitude passa pelo amor e misericórdia. Passa por eu não ter contenda de eu ter se me unir com o meu irmão, de falar a mesma coisa, em toda a plenitude e poder, para que o reino de Deus chegue aos corações dos homens. Ainda há lugar à mesa do rei. Como intitular essa mensagem, eu a intitulei com uma interjeição, com uma exclamação. Essa deve ser a nossa oração, a nossa exclamação. Que sejam um, Senhor. Essa precisa ser a nossa oração. Amados, desde o momento que eu recebi a incumbência que o pastor me deu, a minha oração foi: Senhor, tenha misericórdia, usa-me para falar ao seu povo, à sua igreja. Aquilo que impactou o meu coração foi essa mensagem que eu ouvi. Não posso, quem dera eu pudesse traduzir palavras por palavras, não tínhamos experiência, não gravávamos. Vocês iam ver que é algo tremendo. Porque esses textos que eu li, todos eles,
estava na mensagem do missionário Carlos Colombo. Deus em Cristo Jesus te abençoe.